Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez estamos trazendo aqui para você uma aula e desta vez falando de personalidade. Você vai aprender durante essa aula de que cada indivíduo, nós somos formados por um tripé, por personalidade, por temperamento e por caráter. E nós estaremos estudando agora e esmiuçando bastante sobre personalidade. Por que muitas pessoas têm dupla personalidade? Por que tem pessoas que ainda não conhecem a sua personalidade? A pessoa entender de que está tudo misturado dentro dela, esse caráter, o temperamento e a personalidade. Isso forma quem ela é por dentro. E juntando com o seu cérebro, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seu comportamento. Então, é para isso que nós estamos estudando, amigo. Quero convidar você para participar conosco aqui da nossa aula. E se você realmente quer aprender, você deve começar já com a introdução desse estudo que nós temos dentro desta playlist no canal. Está aqui no canal É Tempo de Oração, essa playlist Descobrindo Minha Identidade. E aí nós estamos usando como analogia, como forma ou fórmula, uma escada. Porque foi justamente uma escada que Deus apresentou para Jacó. E o povo de Israel, que é um povo abençoado, povo de Deus, começa a partir desse sonho, dessa escada, que foi degrau após degrau. Então procure descobrir qual é o primeiro degrau, já coloca o pé, já coloca o outro e vai subindo. Porque essas aulas que nós estamos tendo aqui é para que a gente venha melhorar, venha subir. Começando com o querer, aí depois vem a disciplina para se autodisciplinar, aí depois vem a posição, o posicionamento para você se autoposicionar. Aí vem as crenças, mudanças, procrastinação. Vamos falar agora de personalidade. Vai ser muito bom. Deixa eu abrir então aqui minha tela, espelhando. Enquanto eu estou espelhando, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, se quiser se inscreva, por favor, participe conosco, tá? E se você conhece pessoas que querem aprender, então você trazer essas pessoas para estudar conosco, tá bom? É uma oportunidade que a gente tem nesse curso sobre descobrindo a minha identidade. Vamos descobrir? Vamos descobrir a sua identidade, a nossa identidade? Quem é você? Talvez você iria usar muitas palavras para poder dizer quem é você. Enquanto que você pode dizer quem é você em apenas 3 palavras. Imagem, semelhança, Deus. Imagem e semelhança de Deus. E essa é a proposta, tá bom? Essa é a proposta dessa aula, esse é o propósito nosso, de que você venha se descobrir. Mas tem que seguir esses passos aí, esses degraus. Esse assunto aqui, a personalidade, é o N1, que esse N1 é o nível 1, quando a gente está estudando sobre nós mesmos, D7, quer dizer, degrau. Então, nós estamos nessa fase 4, né? Que é de 3 em 3, fase 4. Quarta fase, deixa eu escrever aqui. Quarta fase. Quarta fase que nós estamos. Muito bem, quarta fase. É isso aí. Então, N1, D7, quarta fase. Muito bem. Onde começa a personalidade? É a primeira pergunta. Quando você quer resolver um problema, quando você está diante de um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntas. É isso que nós
aprendemos a fazer perguntas. E eu pergunto, onde começa a personalidade? A personalidade começa na gravidez. Olha a importância das mulheres grávidas, vocês que vão ter filhos, né? Olha a importância de você acompanhar do início ao fim no pré-natal aí, tá bom? Então começa na gravidez. Nós vamos trazer essas 4 origens da personalidade, que é o componente genético, componente psicológico, cultural e social. Então vamos falar um de cada. Vamos lá. É a partir desses componentes que vai se construindo gradativamente a personalidade e seus valores. A genética de um indivíduo não é uma fatalidade, é uma probabilidade. Isso quer dizer que tem características predominantes de parentes como pai, mãe, avô, avó, tia, tio. O contato dessa genética é hereditário. E hereditário como os acontecimentos e os valores sociais e culturais. E o próprio autoconhecimento é o que vai fazer essa personalidade ou a personalidade de uma pessoa desenvolver. Então, olha os componentes aqui nessa genética: pai, mãe, o contato com a sociedade, com as pessoas, a cultura, o autoconhecimento, quando a pessoa começa a se conhecer, quando a pessoa começa a aprender, certo? Então tá aqui, ó. Na infância do sujeito, mostra características compatíveis com a genética. Com o decorrer do tempo, vai ter a autorreflexão formando sua história. A educação dos pais, dos educadores, os responsáveis, favorece muito. Uma coisa mais importante na formação da personalidade é a neuroplasticidade, ou seja, a maneira de agir, de pensar, de agir, muda a minha genética. Então, os meios que a pessoa convive, ou então o conteúdo que a pessoa adquire para o seu cérebro, também vai mudando, certo? Com a minha genética, também muda a maneira de pensar e agir. Todavia, a saúde mental é uma via de mão dupla. Aquilo que coloco no meu cérebro de coisas boas e de qualidades, e o mundo que eu vivo, favorece no meu conteúdo. Consequentemente, vírgula, deixa eu arrumar aqui, consequentemente, o resultado é uma qualidade de vida feliz. Então, nós falamos aqui essa origem hereditária. Vamos falar a origem psicológica. Muito bem, se os amigos têm alguma dificuldade na hora de fazer a sua avaliação, então você só é voltar a fita aí, né? Muito bem, vamos falar dessa origem psicológica diante desses estudos que a gente tem feito, pesquisas. A conclusão é essa. Personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, de sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único, para cada indivíduo. Então, vocês entendam isso, que é único para cada indivíduo, de forma que se pode dizer que uma pessoa não tem, de uma forma que se pode dizer que uma pessoa não tem personalidade. Esse uso, no entanto, leva em conta um conceito do senso comum, e não o conceito científico aqui tratado. Então, não tem como uma pessoa dizer que alguém não tenha personalidade, tá certo? Dentro da psicologia, há uma série de características que foram tratados como componentes de personalidade. Existe uma diversidade muito grande de diferentes teorias que procuram explicar o desenvolvimento e a estrutura da personalidade. Então, aqui já está bem claro que dentro da psicologia existe uma série de características, quer dizer, há uma diversidade muito grande, né? Quando a gente estuda. Eu vou adiantando aqui, não vou ficar sendo repetitivo, porque o conteúdo é grande, para não ficar o vídeo tão grande, a aula fora do tempo, né?
que uma aula normalmente tem que ser no máximo de 40 minutos, né? Passa disso, então cansa o cérebro. Mas aí você vai assistindo aos poucos, não precisa ver participar de uma vez. E outra coisa, você ir anotando no seu caderno, não tenha pressa, não tenha pressa, tá bom? Então vamos agora a essa origem cultural. A cultura tem uma grande influência na formação da personalidade, pois o meio em que o indivíduo convive faz parte de sua construção como ser humano. Assim, a diversidade cultural é basicamente o que define as diferenças entre as personalidades. A cultura é todo aquele complexo que compreende uma série de elementos, como crenças religiosas, vestimenta, línguas, rituais religiosos, festas, objetos, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro, um povo que se caracteriza como um modelo comportamental, integrando segmentos culturais à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades. Muito legal. Agora, a origem social. Vamos para essa origem social. Nós estamos falando sobre a originalidade, de onde tudo começa, a personalidade de uma criança, de um indivíduo, de uma pessoa. E, como nós já falamos, começa aí no ventre da mãe, na criação, e vem aí a hereditariedade, vem aí a parte psicológica, vem a parte cultural, e agora nós estamos falando da parte social. Vamos lá, essa origem social. Uma sociedade é uma estrutura ampla formada por famílias, na qual os indivíduos estabelecem relações quase sempre impessoais, mas que possuem um aspecto de coletividade, e de fato, né? Um grupo de pessoas com estresses comuns que se organizam em torno de uma atividade com vários objetivos, obedecendo às determinadas normas e regulamentos. Também se denomina sociedade formada ou formando sua própria cultura com a subjetividade, ou uma cultura que é subjetiva, né? Desde a infância, o indivíduo, na sua convivência de uma sociedade, naturalmente adere à cultura desse grupo. Por exemplo, sotaques regionais, rituais religiosos, festas, modas, como nós já falamos, e etc., que é uma construção individual de cada pessoa que ela cria, baseada em fatores socioculturais, biológicos, físicos. Muito bem. Identificando as singularidades de cada pessoa dentro da sociedade, manifestando-se em sua forma de se comportar e é influenciado literalmente por tudo que existe em sua volta. Então, nós vimos aqui a origem de uma personalidade, como começa. E o que é uma personalidade? Vamos ver aqui, ó. O que é personalidade? Personalidade é um conjunto de características que dá forma a uma pessoa, certo? Tais atribuições se encaixam dentro de várias esferas, entre elas a do pensar, agir, decidir, analisar, raciocinar-se. Assim, a personalidade interfere na forma como alguém se relaciona consigo e com os demais. Ou seja, há não só um impacto individual, mas também um efeito coletivo em se conhecer a personalidade. O que é o estudo da personalidade? A psicologia da personalidade, você vê que existe essa linha psicológica da personalidade, deixa-me ver aqui, o que está pedindo minha bateria, deixa-me ver se vai dar tempo eu terminar. Eu vou ter que interromper aqui, mas eu volto com todos vocês, tá bom? Muito bem, voltamos então. Deixa-me espelhar aqui novamente, compartilhar, para poder vocês pegarem aí. Muito bom. Ótimo. Então, eu parei aonde mesmo? Deixa-me voltar aqui. O que é personalidade, né?
O que é o estudo da personalidade? Determinação, formação, então é isso aqui, né? Então vamos lá. O que é o estudo da personalidade? A pesquisa da personalidade é a área que estuda e procura explicar as particularidades humanas que influenciam o comportamento, que determina os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Deixa eu colocar o óculos para melhorar. Pronto, agora ficou bom. Que determina os padrões pessoais e sociais de uma pessoa, sua formação e o processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. No senso comum, o termo personalidade é usado para descrever características marcantes de uma pessoa, como essa pessoa é extrovertida ou é tímida e etc. Porém, o conceito de personalidade está relacionado às mudanças de habilidades, atitudes, crenças, emoções, desejos e ao modo constante e particular do indivíduo perceber, pensar, sentir e agir, além de interferência de fatores culturais e sociais nessas características. Existem muitas teorias que estudam a personalidade. Então é bom entender que são muitas teorias. Eu estou trazendo aqui um pouco de cada, até mesmo para poder a gente ter esse material e poder entender. Vamos falar desses 5 grandes blocos de personalidade, que seria extroversão, amabilidade, abertura, conscienciosidade e neuroticismo. Então vamos falar aqui. O que é a teoria dos grandes traços ou dos grandes blocos? Muitos psicólogos contemporâneos acreditam que existem 5 dimensões básicas de personalidade, muitas vezes referidas como os 5 grandes traços de personalidade. Os 5 traços amplos de personalidade descritos pela teoria são extroversão, amabilidade, abertura, conscienciosidade e neuroticismo. As teorias de traços de personalidade há muito tempo tentam definir exatamente quantos traços de personalidade existem. Teorias anteriores surgiram vários possíveis traços, incluindo a lista de 4.000 traços de personalidade. Imagina, por exemplo, essa de Gordon Allport, os 16 fatores de personalidade, de Raimundo Cattell, e a teoria dos 3 fatores de Hans Eysenck. Desculpa a pronúncia se estiver um pouco fora, mas a gente está aqui dando o melhor de nós. Por isso que quando você dá um joinha, quando você compartilha, quando você, sabe, é uma forma de você expressar uma gratidão pelo nosso trabalho. Pois eu sei que a gente é beneficiado com isso, a gente trabalhando, vai crescendo, vai subindo as escadas juntos, né? Mas é muito trabalhoso. E por isso que sempre, só o seu joinha, você compartilhar, você ajudar a crescer o canal, já é uma expressão de gratidão, certo? Muito bem. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que existem 5 traços centrais de personalidade. A evidência dessa teoria vem crescendo há muitos anos, começando com a pesquisa de D.W. Fisk, em 1949, e posteriormente expandida por outros pesquisadores, incluindo Norman, em 1967. Também o Smith, ou Smith, né, como se pronuncia em inglês, Smith, né, por causa do TH, 1967. E o Goldberg, ou Goldberg, 1981, e o McCrea e Costa. Esses 5 grandes são
São categorias amplas de traços de personalidade. Embora haja um corpo significativo de literatura apoiando esse modelo de personalidade de 5 fatores, os pesquisadores nem sempre concordam com os rótulos exatos para cada dimensão. Esses rótulos, abertura, isso que nós, extorsão, a gente vai falando agora sobre esses rótulos. É importante notar que cada um dos 5 fatores de personalidade representa um intervalo entre 2 extremos. Então, pense aqui, nesse momento, que a importância de ter esses 5 fatores, e tanto quanto os outros, de acordo com esses pesquisadores, é entre os 2 extremos, de uma ponta a outra. Por exemplo, a extroversão representa um espectro entre a extroversão extrema e a introversão extrema. Você sabe que tem pessoa extrovertida, com personalidade extrovertida. Tem pessoas que são extremamente introvertidas, certo? Ou introvertidas. No mundo real, a maioria das pessoas está em algum lugar entre as 2 extremidades de cada dimensão. Então, vamos falar aqui dessas 5, começando pela abertura. O significado dessa abertura, você vai entender. Vamos lá. Esse traço apresenta característica como imaginação e percepção. As pessoas que têm essa característica bem desenvolvida também tendem a ter uma ampla gama de interesses. Elas são curiosas sobre o mundo e outras pessoas e ansiosas, consertar aqui, ansiosas, para aprender coisas novas e desfrutar de novas experiências. Esse tipo de gente que tem a personalidade assim, com esse espaço, essa imaginação, sabe? Essa abertura que dá. Pessoas mais abertas são mais criativas, estão abertas a novas experiências, se dispõem a enfrentar novos desafios, se alegram em pensar em conceitos abstratos. Então, vai entendendo aqui, ó, pessoas menos abertas. Então, nós estamos falando das pessoas mais abertas e agora falando das pessoas menos abertas. Não gostam de mudança, não desfrutam das mudanças, resistem a novas ideias, não são muito imaginativas, não gostam de conceitos teóricos ou abstratos. Então, você vê que há uma ponta, 2 pontas extremas. Então, essa aqui, do tipo de pessoa da abertura, que dá abertura. Agora, seria bom você ir vendo qual a que você vai se identificando, porque é uma mistura. É uma mistura de todos esses aqui que a gente está estudando. Vamos falar sobre a conscienciosidade. Essa conscienciosidade, as características padrão dessa dimensão incluem altos níveis de planejamento, bom controle de impulso e comportamentos direcionados a objetivos. Pessoas altamente conscienciosas tendem a ser organizadas e atentas aos detalhes. Eles planejam com antecedência, pensam em como seu comportamento afeta os outros e estão atentas aos prazos. Pessoas com a conscienciosidade alta gastam tempo se preparando. Terminam tarefas importantes imediatamente, prestam atenção aos detalhes, gostam de ter um horário definido. Já pessoas com consciência baixa, conscienciosidade baixa, é o contrário. Não gostam de estrutura e horários, fazem bagunça e não cuidam das coisas, falham ao desenvolver as coisas ou colocá-las de volta onde elas pertencem, procrastinam tarefas importantes, falham ao concluir as tarefas necessárias ou atribuídas. Isso aí é como é o nome dela? Conscienciosidade. E esse outro traço aqui de extroversão, vamos ver. A extroversão é caracterizada por
excitabilidade, sociabilidade, eloquência, assertividade e altas quantidades de expressividade emocional. Opa, aqui as pessoas, vê em qual área você está dessas 5. Deixa eu acertar aqui os erros. E aí aqui, pessoas extrovertidas tendem a ganhar energia em situações sociais. Está perto de outras pessoas e ajudam a se sentirem energizadas e animadas. É verdade. Uma pessoa bem extrovertida já percebeu, né? Como ela alegra os outros. Pessoas com baixa extroversão ou introvertida tendem a ser mais reservadas e têm menos energia para gastar em ambientes sociais. Os eventos sociais podem parecer esgotantes e os introvertidos geralmente exigem um período de solidão e silêncio para recarregar. Pessoas extrovertidas gostam de ser o centro das atrações, das atenções, todo cuidado, ter o equilíbrio. É por isso que a gente estuda sobre isso, essa escada, essa mentalidade, essa renovação da mente, justamente para controlar os impulsos. Gostam de iniciar conversas, gostam de conhecer novas pessoas, têm um amplo círculo social de amigos e conhecidos, acham fácil fazer novos amigos, sentem-se energizados quando estão perto de outras pessoas, dizem as coisas sem pensar muito. Isso é ruim, né? Já as pessoas introvertidas preferem ficar sozinhas. Sentem-se exaustas ao terem que socializar muito. Outra coisa também, acham difícil iniciar conversas. Não gostam de fazer conversa fiada, pensam cuidadosamente sobre as coisas antes de falar, não gostam de ser o centro das atenções, e é verdade, né? E a amabilidade. Vamos entender essa aqui, a amabilidade. Essa dimensão, que são essas 5 dimensões, né? Nós estamos na 4ª. Essa dimensão da personalidade inclui atributos como confiança, altruísmo, né? Quer dizer, ao invés dela ser egoísta, ela é altruísta, que é o contrário de egoísmo. Bondade, afeto e outros comportamentos pró-sociais. As pessoas que são altas em amabilidade tendem a ser mais cooperativas, enquanto as que têm pouca amabilidade tendem a ser mais competitivas e, às vezes, até manipuladoras. Então, essas pessoas com mais amabilidade têm muito interesse em outras pessoas, se importam com os outros, sentem empatia e preocupação por outras pessoas, gostam de ajudar e construir e contribuir para a felicidade de outras pessoas, ajudam outras pessoas que precisam de ajuda. Então, essa aqui, amabilidade, essas pessoas aqui em alta amabilidade, a gente vê que se aproxima muito dos frutos cristãos, né? De um comportamento cristão, não é verdade? Vamos ver a menos amabilidade. Pessoas com menos amabilidade têm pouco interesse nos outros, não se importa com o que as outras pessoas sentem, têm pouco interesse nos problemas de outras pessoas, insultam e menosprezam os outros, manipulam os outros para conseguir o que querem. Isso é muito negativo, né? Não gostei. Prefiro a outra parte da amabilidade, né? E o neuroticismo? Presta atenção aqui. Essa é a última dimensão das 5 dimensões. O neuroticismo é um traço caracterizado por tristeza, mau humor e instabilidade emocional. Indivíduos com esse traço tendem a experimentar mudanças de humor, ansiedade, irritabilidade e tristeza. Aqueles com pouco neuroticismo tendem a ser mais estável e emocionalmente resilientes. Pessoas com mais neuroticismo alto passam muito estresse, preocupam-se com muitas coisas diferentes, ficam aborrecidas facilmente, experimentam mudanças dramáticas de humor, sentem-se ansiosas, lutam para se recuperar após
eventos estressantes. Agora, essas pessoas com menos neuroticismo são emocionalmente instáveis e estáveis, lidam bem com o estresse, raramente se sentem tristes ou deprimidas, não se preocupam muito, são calmas. Os 5 traços são universais. Os pesquisadores também descobriram que os 5 grandes traços também são notavelmente universais. Um estudo que analisou pessoas de mais de 50 culturas diferentes descobriu que as 5 dimensões podem ser usadas com precisão para descrever a personalidade independente do contexto cultural. Com base nessa pesquisa, muitos psicólogos agora acreditam que as 5 dimensões da personalidade não são apenas universais. Eles também têm origens biológicas. A psicologia do David Buss propôs uma explicação evolutiva para esses 5 traços centrais de personalidade, sugerindo que esses representem as qualidades mais importantes que moldam essa paisagem social. Estudos longitudinais, quer dizer, que acompanham os mesmos indivíduos ao longo de um período de tempo, também sugerem que esses 5 grandes traços de personalidade tendem a ser relativamente estáveis ao longo da vida adulta. Um estudo com adultos em idade ativa descobriu que a personalidade tendia a ser estável ao longo de um período de 4 anos. E exibia, deixa eu ver aqui exibiu no passado, né? E exibiu pouca mudança como resultado de eventos adversos da vida. Pesquisas, você vê que a gente está trazendo tudo de acordo com pesquisas, né, pessoal? Pesquisas mostram que a maturação pode ter um impacto sobre as 5 características. À medida que as pessoas envelhecem, elas tendem a se tornar menos extrovertidas. Isso é óbvio, né? Menos neuróticas e menos abertas à experiência. A amabilidade e a consciência, por outro lado, tendem a aumentar à medida que as pessoas envelhecem. Conclusão, lembre-se sempre de que o comportamento envolve uma interação entre a personalidade subjacente de uma pessoa e as variáveis situações. Quer dizer, cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é de um jeito. A situação em que uma pessoa se encontra desempenha um papel importante na forma como a pessoa reage. No entanto, na maioria dos casos, as pessoas oferecem respostas consistentes com seus traços de personalidade. Essas dimensões representam amplas áreas da personalidade. As pesquisas demonstram que esses agrupamentos de características tendem a ocorrer juntos em muitas pessoas. Por exemplo, indivíduos que são sociáveis tendem a ser tagarelas. Os indivíduos que têm essa tendência, são sociáveis, têm essa tendência de serem tagarelas. No entanto, essas características nem sempre ocorrem juntas. A personalidade é complexa e variada, e cada pessoa pode apresentar comportamentos em várias dessas dimensões. Muito bem. Aí agora, para a gente terminar o assunto aqui, o vídeo está ficando um pouco grande, mas é uma aula, é um estudo. Eu não vou fazer em 2 partes, porque aí você vai estudando aos poucos. Essa tese é baseada na teoria do Raymond Cattell. Então, vamos ver esses tipos de personalidades que estão mais, assim, esmiuçados. Vamos ver o que ele descreve. Vamos lá, o lógico, falando desse lógico. Aí tem lógico, inovador, comandante, arquiteto, animador, aventureiro. São tipos de personalidade. Ativista, mediador. Então, vamos ver cada tipo de personalidades. É claro de que numa pessoa é esmiuçado. Cada um desses aqui pode
servir, né, para um montão de coisa pode servir para uma pessoa só. A pessoa pode ser lógico, pode ser ativista, pode ser... Enfim, vamos lá, vamos ganhar tempo aqui. Esse tipo de personalidade lógico são criadores solitários natos. Adoram aprender coisas novas e ultrapassar as fronteiras do conhecimento. Vê se você se encaixa. São pessoas que sabem analisar muito bem e tendem a ser perfeccionista. Já o inovador é alguém adaptável, analítico e criativo. No entanto, é diferente do tipo de personalidade lógico. O inovador ama, eu não gosto muito de colocar adora, né? Porque adorar somente a Deus. Deixa eu mudar essa palavra aqui, que fica melhor, né? Muito bem. Ama, pronto. Ama compartilhar o tipo de o inovador ama compartilhar suas descobertas com os outros. Nesse contexto, um bom debate é algo irresistível para esse tipo de personalidade. Você se encaixa com desse também? E os comandantes? Vamos ver o tipo de comandante. São pessoas que inspiram liderança, né? O nome já mostra. Ou seja, o comandante tem facilidade em gerenciar pessoas e tomar decisões importantes. Sentem-se vivos quando estão diante de desafios que os tiram da zona de conforto. E o tipo de personalidade arquiteto? Um dos tipos de personalidade mais raros e estratégico. A vida para um arquiteto é como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento é milimetricamente calculado e suas ações tendem a ser extremamente assertivas. São independentes e preferem estar sozinhos para organizarem seus planos. E o tipo de pessoa animador? O animador são pessoas que trazem sempre um sorriso no rosto, dão um bom dia até para o cachorro que passa na rua. Que bom, né? Pessoa simpática, né? É impossível não se sentir energizado ao lado de alguém com esse tipo de personalidade, com essa personalidade. São bem-humoradas, cooperativas, divertidas, sociáveis e tolerantes. E o aventureiro? O aventureiro, as pessoas com a personalidade aventureira são verdadeiras artistas. Assim, artes plásticas, música, teatro e gastronomia são manifestações constantemente buscadas por elas ou por eles para estarem no mundo. A capacidade artística de mudança atrai muito esse tipo de personalidade. Então, no mundo dos artistas aí tem muito tipo, né? Esse tipo de personalidade. Esse sétimo aqui é o virtuoso, tem como lema de vida o faça você mesmo. Opa, é exigente, faça você mesmo. Ou seja, são práticos e adoram, depois eu mudo isso aqui, amam resolver problemas com as próprias mãos. Além disso, são discretos e preferem trabalhar com equipes menores. Agora, tem esse tipo de personalidade empreendedor. Como o próprio nome diz, os empreendedores nasceram para ser pessoas de negócios. Conseguem extrair leite de pedra, pois têm ideias revolucionárias diante das mais inusitadas situações. Essas ideias se manifestam como empreendimentos criativos e resolutivos. E o ativista? O tipo de ativista encontra um verdadeiro sentido na vida no processo. Não necessariamente no atingimento de uma meta. Como verdadeiros espíritos livres, amam vivenciar novas experiências e conhecer pessoas diferentes. Têm capacidade única de entusiasmar e trazer à tona talentos escondidos. E o mediador? Mediador são idealistas, fiéis a uma causa para tornar o mundo um lugar melhor para se viver, empáticos
tomam dores alheias como se fossem as próprias e, diante disso, agarram com unhas e dentes qualquer oportunidade para ajudar os necessitados. Além disso, são sensíveis, discretos e compreensíveis. E o protagonista? Protagonistas são profissionais de coaching, são os coachings da vida aí, né? Por excelência. A prova viva da inspiração, por exemplo. Seus talentos são expressos de uma forma que motiva todos ao redor. De fato, os protagonistas são capazes de potencializar como ninguém os talentos individuais de uma equipe ou grupo. E o conselheiro? Esse tipo de personalidade de conselheiro, também conhecidos como advogados. Esse tipo de personalidade é especial por conta da sua raridade. Menos de 1% da população. Olha o que a pesquisa mostra. Que dentro dessa teoria do Raymond Cattell, então mostra de que apenas 1% da população tem esse tipo de personalidade. O conselheiro é uma pessoa reservada, pacata, mas que, por outro lado, possui opiniões fortes e busca com todas as suas forças melhorar a vida dos que mais precisam. Diante disso, são práticas comuns dos conselheiros, obras de caridade. Eles realmente não deixam para depois o que pode ser feito hoje, diferente dos idealistas, né? E o executivo? Executivo priorizando honestidade, dedicação e dignidade. Os executivos são tipos de personalidade que amam assumir obrigações e ajudam outras pessoas. Preferem trabalhar em conjunto, organizando festas, cuidando de comunidade e estruturando organizações. São pessoas objetivas, decididas e eficientes. E os logísticos? Os logísticos acreditam que o tipo de personalidade logística é o mais abundante, constituindo a cerca de 13% da população. São pessoas extremamente confiáveis, pois valorizam como ninguém o cumprimento da palavra dada. Sistemáticos, organizados, práticos e realistas. Mantêm a ordem, seja na esfera profissional, seja na família. Então, vai vendo aí qual desses aqui você está se identificando. Na avaliação, certamente, você vai escrever aí as que mais você se identificar, né? Que encaixa com você. Seja honesto nessa autoavaliação. Defensor. Carregam dentro de si uma tendência única para o altruísmo. Olha o altruísmo aí novamente. O defensor é o tipo de personalidade ideal para cuidar de pessoas com problemas de saúde. Afinal, eles têm uma preocupação apurada com o bem-estar de todos ao seu redor e ativamente agem para zelar pela saúde dos indivíduos. E o provedor? E o último, né? O provedor. O provedor são servidores compassivos e extrovertidos. Não perdem a oportunidade de servir uma água ou dar um presente a alguém. Guiados por forte moral, estruturam suas condutas em moldes sólidos, que trazem segurança aos que estão ao redor. O que podemos entender sobre personalidade, esse tipo de personalidade, que existem muitas linhas de estudo na psicologia, e cada uma delas mostra um conceito sobre o que é personalidade. Em linhas gerais, a personalidade é definida pela totalidade dos traços emocionais e de comportamento de um indivíduo, ou seja, seu caráter seria como se traduzíssemos aquele jeito de ser de pessoa, da pessoa, o modo de sentir, as emoções, ou o agir do outro, com convicção que ninguém é igual a ninguém, que cada indivíduo é único. Foi assim que Deus criou o corpo, alma e espírito. Vou colocar aqui. Foi assim que Deus criou, cada um, corpo, alma e espírito, sentido espiritual, emocional. O indivíduo é formado por personalidade, temperamento e caráter. Na próxima aula,
eu vou estar trazendo aqui, falando sobre temperamento. Amigos, eu espero que você tenha gostado. Nós trouxemos aqui para você essa aula falando sobre personalidade. É claro que se você assistiu de uma vez, você ficou cansado, por isso que é bom ir assistindo aos poucos e ir anotando. Se você quiser fazer parte da nossa sala de aprendizado, entre em contato conosco, pois nós estamos nessa escada subindo degrau após degrau. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.